De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte de nossa aula de hoje. E aí eu falando sobre a segurança, principalmente entre programas de comunicação, como o caso do WhatsApp, Telegram, utilização de SMS, que ele utiliza as regras básicas, a chave pública e a chave privada. Sendo que essas duas aí, elas vêm justamente com comunhão de uso. Como o caso do WhatsApp, eu disse que a pública bastou instalar na tua máquina. O WhatsApp ele tem uma chave, que essa chave é do programa. Ela não é única sua, ela é do programa. Quem utilizar aquele programa, tem ela. E tem a privada, que essa só vai ser entregue e nova, criada a cada conexão que você faz. Eu faço a conexão aqui com meu amigo A. Eu tenho uma chave privada única entre eu e ele. Aí eu faço uma conexão nova com o meu amigo B, eu faço também uma chave pública, uma chave privada somente entre eu e ele. As chaves não são idênticas, é uma para cada uma dessas conexões novas que eu criei. E existem outros meios, outros casos, no caso de você estiver acessando um site de vendas, aí vocês imaginam só a dificuldade de nós desenvolvedores quando você vai implementar, vou criar uma lojinha. Nessa lojinha você tem que ter até mesmo essa questão do uso dos certificados para gerar essas chaves públicas e privadas. Imagine só, eu tenho um site, abri uma loja e nessa loja eu não me incluí nenhum certificado digital. Você vai efetuar compra nesse meu site e pode ser até que eu estou querendo realmente vender, mas eu não me preocupei com certificados. E a venda acontece, mas o grande problema é se alguém capturar essas mensagens, essas trocas de mensagens no meio do caminho, aquele tal do hacker. E aí, quando não tem nenhum certificado, não vai ter chave pública, não vai ter chave privada, vai ser simplesmente uma tabela que vai ter seu nome de usuário e uma senha, só isso. Se não tiver o certificado ali com as chaves que geram chaves públicas e privadas, eu não vou ter essa segurança a mais e assim as pessoas que vão estar no meio do caminho ali, as pessoas que capturar esses dados no meio do caminho vão conseguir ler integralmente os seus dados bancários, vão conseguir ler as informações da minha loja. Então, por isso, nesse caso, o certificado digital, ele traz essa segurança dessas chaves. Bora voltar aqui para o nosso slide e entender um pouco mais sobre isso. E aí vinha eu falando aqui sobre a assinatura digital. Uma assinatura é algo que só pode ser feito pelo autor, provando assim sua participação, autoria. Como a chave privada do signatário só pode ser usada por ele, ao encriptar algo com a mesma, é gerada uma assinatura digital. Opa, peraí, então quer dizer que a junção das duas é que faz a geração dessa assinatura digital. Exatamente. Como é inadequado encriptar a mensagem inteira com a chave privada, usamos um identificador seguro da mensagem calculado por uma função hash. Falado aqui hoje, gente, a função hash ela é um algoritmo. Toda vez que vocês lembrar, hash, a função hash, Rio, do que é essa função hash? Não recordo. Função hash é um algoritmo. Quero que vocês imaginem assim, vocês que já estão começando a programar aí, gente. Eu quero que vocês criem um algoritmo que quando a pessoa digitar uma palavra, tipo eu fui lá e digitei a palavra casa, pronto. O seu algoritmo, ele vai fazer uma bagunça ou substituição nesse nome. Tipo, ele vai mudar a ordem, das letrinhas. As letrinhas continuam aí? Continuam, mas ele mudou a ordem aí, inverteu o nome. Nesse meu algoritmo bem simples aí, eu utilizei algo que é o que a função hash faz. Só que aí eu só estou fazendo isso na casa. Imagine só se seja algo bem maior do que 255 caracteres, sendo misturados dessa forma. Só estou com 4 aí, e ainda repetidos aí, ele tem a letrinha A repetida. 255 tudo misturando. E aí, gente? Ficou bem mais difícil de alguém recolocar em ordem 255 caracteres do que somente isso aí. Se eu te desse só essa palavrinha e falasse, eu quero que você transforme isso numa palavra, a palavra que estava anteriormente, já teríamos uma certa dificuldade. Imagina essa quantidade de 255.
A assinatura é verificada por decriptação, usando a chave pública do signatário. Imagine só o seguinte: o teu algoritmo passou por essa modificação e a palavra casa virou essa palavrinha ASAC. E você fica naquela de, e agora? Qual era a palavra que estava antes? Aí, justamente na hora de fazer o retorno, que vai fazer a decriptação, que eu vou te dar o código da chave pública. O código está invertido. Se eu falar a palavra ASAC e falar ela está invertida, então é só colocar ao contrário, ASAC ao contrário virou a palavra casa. Então pronto. Por que você sabe logo de cara isso? Porque eu te dei a chave. Eu te dei o modo de resolver esse enigma. As funções hash são funções que, para uma string digital de tamanho qualquer, calculam um identificador digital confiável de tamanho fixo, usualmente de 16 a 20 bytes. Qualquer alteração do string original por meio que seja de 1 byte, por exemplo, gera uma alteração significativa no valor do hash correspondente. O objetivo do hash não é garantir a privacidade da informação. O objetivo do hash é apenas garantir que a mensagem não poderá sofrer adulteração. Então ele não quer que ninguém, se houver uma modificação, ele vai afirmar, está modificado aqui, alguém mexeu aqui nesse bolo. Então quando ele diz isso, quando ele passa por essa, ele demonstra, olha, foi modificado, essa é a função justamente da hash. Demonstrar isso, olha, a única forma de a palavra ASAC, que vocês viram agora há pouco, inverter, só vai formar a casa. Então é pronto. Ficou algo diferente que isso? Está errado, alguém mexeu nesse bolo. Os mais usados de hash, os algoritmos mais usados, tem esses vários aqui, ó. Sem dúvida nenhuma, esse último aqui, o SH1, é um dos mais utilizados dentro de tecnologias para web. É um dos mais utilizados, certificados para web, vai utilizar muito esse último aí. Mas tem esses vários outros aí, que são algoritmos prontos, que estão nos certificados, que fazem justamente essa alteração. O exemplo aqui do SH1. Este algoritmo recebe como entrada um documento qualquer sob a forma digital com um tamanho de até 2 elevado a 64 bits. Imagina só, eu tenho 2 elevado a 64 bits, o tamanho, a quantidade de casas que eu tenho. Eu tenho essa quantidade aí e vai gerar justamente resumo de 160 bits até ou 20 bytes. Nesse exemplo aqui, quero que vocês percebam o seguinte, eu tenho aqui o seguinte parágrafo, eu peguei essa palavrinha aqui, peguei esse conjunto aí, essas letrinhas aí, essa vai ser minha string, porque a primeira parte de você criar a tua chave é você gerar uma string aleatória. Digamos que a minha string aleatória gerada foi essa daí. Já é difícil de você conseguir imitar isso aí, você conseguir isso aí. E aí, essas letrinhas malucas aí, elas ficam desse modo. Nas posições de bytes, ligado, desligado, lembram? Lá em arquitetura, fica desse jeito. E aí, alguém foi lá, pegou, capturou a minha informação. Capturei. E na captura da minha informação, ele vai alterar. Vocês estão vendo que ele está colocando ali, ao invés de estar 1, 1, 1, eu fui e modifiquei, coloquei um 2. Vamos pensar que isso aí não é 0 e 1, gente. Vamos pensar que isso aí seja a criptografia utilizada. Eu passei para 2. Quando eu coloco o númerozinho 2 ali no lugar, a mensagem fica toda alterada. Modificou totalmente a minha string. É totalmente diferente. A chave é diferente. É por esse motivo que o uso de algoritmos da hash, eles acabam protegendo as nossas mensagens, porque ele cria essa chave única. Uma chave única ali naquele momento. Geração e verificação da assinatura. Vamos ver aqui. No caso aqui eu tenho a mensagem. A chave privada só pode ser aberta pela chave pública. A pessoa mandou a mensagem. O hash, o algoritmo é feito para gerar a assinatura digital e assim criar aquele código. É gerada assim a assinatura digital e essa assinatura digital só vai poder ser aberta através do uso da chave pública, ou seja, é gerada a chave privada e aí, quando o receptor receber isso, ele precisa ter ali a chave pública para fazer a abertura daquele item. É como se eu dissesse que eu peguei a chave e inseri ali dentro do meu programa através da hash.
E para que a pessoa possa ler, tem que ter do outro lado, o programinha também, a hash, utilizando a mesma codificação, se for ali o SH1, se for utilizando a mesma para fazer, para decriptar, para refazer o processo. A assinatura digital garante simultaneamente a integridade e a autoria de documentos e transações digitais. Pode ser armazenada e enviada junto com o documento ou transação digital, sendo persistente e auditável. Viabiliza, deste modo, sua utilização de modo seguro, eliminando ainda a possibilidade de repúdio, e ainda fornece uma alternativa segura para a autenticação da identidade dos participantes em acessos digitais, sem compartilhamento de nenhum segredo. Então, eu não necessito nem mesmo passar algo de informar para você. Digamos que você e eu estejamos conversando pelo WhatsApp. Eu te adicionei pelo WhatsApp e aí estamos conversando. Eu preciso ficar mandando nas mensagens algo como, olha, o meu nome é Rildo, meu CPF é tal. Eu preciso mandar isso? Não preciso afirmar nada disso. Só a conexão mesmo já está assegurada ali. Se no momento de eu inserir você nos meus contatos, eu já tivesse a certeza que você é realmente a pessoa que diz ser, então pronto, todas as mensagens ali vão ser trocadas somente por esses dois participantes. Certificação dos usuários. É o processo de garantir que uma chave pública pertence efetivamente a uma pessoa ou entidade. O certificado associa a identidade à chave pública correspondente, além de outros dados, e é garantido pela assinatura digital de uma pessoa ou entidade confiável, a autoridade certificadora. Aí a gente vê que tem que ter, normalmente para algo maior, como assinatura digital, eu preciso de alguma certificadora para isso. A autoridade certificadora pode ser a própria entidade a ser acessada ou outra dedicada apenas a essa função. No caso, Receita Federal faz isso, Polícia Federal tem também esse serviço e tem diversos outros grandes centros que fazem isso. Você decide até qual certificadora que você quer utilizar. O certificado é conferido com a chave pública da autoridade certificadora, que por sua vez pode ser também certificada, criando uma hierarquia de certificação. A certificação pode ser feita de diversas formas de acordo com o projeto e os tipos de usuário. Então, cada certificação, cada nível de segurança, o algoritmo a ser utilizado, tudo isso depende daquilo que está sendo feito, o tipo de trabalho que está sendo feito ali. Autenticação de identidade usando assinatura digital. Protocolo desafio. Resposta baseada em assinatura digital executada no início de cada sessão. Então, nesse caso aqui, vamos pensar aqui, duas pessoas, eu estou criando justamente a minha assinatura. O A sorteia e manda para B uma mensagem aleatória, ou seja, primeiro ele envia, isso aqui é no início da criação da assinatura digital. O A sorteia esse algoritmo e manda para B uma mensagem aleatória. B assina com a sua chave privada e manda de volta a mensagem assinada. O A recupera a chave pública de B e verifica a assinatura. Se a resposta confere com o desafio, B está autenticado. Um protocolo similar pode ser executado de B para A. Então, no caso, isso aqui, quando você vai utilizar uma certificadora, eles fazem todo esse processo aqui para gerar a tua assinatura. Se eu vou lá e coloco lá o meu nome, Rildo, tal, e a minha assinatura. O modo aqui, como o Rildo escreveu, não é somente o nome não, tá, gente? É o modo como ele escreveu, o jeito que ele puxa cria esses garranchos aí, puxando a letrinha O, como ele fecha a letrinha O. Tudo isso está gerando ali justamente parte dessa codificação. Então, quando eu faço essa minha assinatura e ela passa pelo processo de certificação, lá dentro do certificadora, eles fazem justamente esse processo aí. Se é possível criptografar e depois retornar tal mensagem, demonstrando que aquela é minha assinatura real. Assinatura digital, mas o certificado autenticando o usuário. O certificado do usuário pode ser enviado junto o desafio ou documento assinado digitalmente. A assinatura do certificado é conferida com a chave pública da certificadora e a chave pública do usuário é obtida do mesmo para conferir sua assinatura. Esse processo pode ser realizado sem consulta a qualquer cadastro e sem ter tido qualquer contato
anterior com o usuário, se a certificadora for outra entidade. Então, no caso, se eu quiser, eu tenho uma assinatura digital criada com uma certificadora, digamos que eu utilizei a Polícia Federal. E agora eu vou até a CertSign, que é uma outra empresa que faz certificados. Eu quero também que esse meu certificado seja lá na CertSign. Por que, Hildo? Por que você quer criar em uma outra certificadora? Por algum uso, digamos que eu estou vendendo um software para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles exigem que seja feito pela Polícia Federal Brasileira. Aí eu fiz pela CertSign. E agora? Já está certificado internamente aqui no Brasil. Todo mundo usa essa certificadora, mas lá nesse país, lá nos Estados Unidos, eles não estão aceitando. Aí eu vou e certifico com essa outra, no caso a Receita, no caso a Polícia Federal. Aí eu faço isso, o meu certificado ele só vai ser revalidado. Ficam resolvidos todos os problemas decorrentes do uso de senhas para autenticação de usuários, exceto o de compartilhamento voluntário. Porque é aí que está o grande risco. Eu tenho a minha chave, que pode vir através de um token, tipo aquele meu pendrive, um CD, pode vir antigamente por um disquete, poderá vir por alguma codificação, um arquivo que está armazenado. Eu tenho no meu pendrive o meu token, né? Meu token, minha assinatura digital. Eu posso perder esse token, eu posso deixar esse token com alguém, tipo, eu sou o administrador da empresa e aí eu deixo com a minha secretária, olha, quando o documento chegar você assina e deixo o meu token com ela. Posso. Foi um compartilhamento voluntário. Tá certo isso? Não. É seu, é única, aquela assinatura é só sua. Você não deveria fazer isso, mas pode ocorrer. Esquema híbrido de encriptação melhorando o desempenho. Algoritmos assimétricos não são adequados para encriptar grandes volumes de dados, pois são mais lentos devido à sua complexidade. Deve ser usado um esquema híbrido. Sorteio de uma chave simétrica para ser usada apenas numa sessão ou num documento ou arquivo. A chave simétrica, transferida e encriptada pela chave pública do receptor, primeiro bloco de dados. Encriptação rápida dos dados usando o simétrico, segundo bloco. O que isso tudo quer dizer, gente? Toda vez que nós dois, eu estou conversando com você através do WhatsApp, a gente está utilizando a mesma chave pública. Mas para melhorar o desempenho, a chave privada, por isso que eu utilizo sempre a mesma chave pública, mas a chave privada entre eu e você, ela deverá ser sempre reafirmada. Ela acaba não sendo criada, mas reafirmada. E assim torna melhor o desempenho dessa transmissão. Proteção de conteúdo ou persistente aplicada a documentos digitais, mensagens de e-mail e arquivos. Como eu disse, no caso, até programas de mensagem também utiliza isso. Uma vez aplicada, protege sempre, seja no armazenamento, seja na transmissão. A chave simétrica encriptada com a chave pública do receptor é enviada junto, passa por aquela encriptação pelo hash e é enviada desse modo. Proteção de transmissão ou sessão. A gente tem que entender o que é a tal da transmissão ou sessão. Transmissão, gente, é justamente o momento que eu estou conectado com vocês e enviando a mensagem ali e recebendo. Sessão. Vocês já tiveram, acessaram o WhatsApp Web, vocês estão ali na WhatsApp Web, e aí você deixa muito tempo a tela parada e quando você tenta utilizar, aí mostra que você tem que entrar de novo. Um site, o seu e-mail, fica um tempo aberto, mas aí por você não mexer, ele vai te derruba. Isso aí é o que a gente chama de sessão. Ele tem um tempo máximo. Se ninguém mexer ali, ele vai cair. Isso é um modo de proteção. Só protege durante a transmissão. Nas pontas, os dados ficam desprotegidos. A chave simétrica de sessão é transferida no início da sessão e destruída no final da sessão. Aí, como eu falei, a sessão é um tempo. Só um tempo que você está utilizando aquilo. Se por acaso eu coloco como regra, ficou mais do que 10 minutos sem acessar, a sessão é destruída. A pessoa é obrigada a colocar a nova senha. E o que é o não repúdio? A negação posterior da autoria de um documento ou transação digital é chamada de não repúdio. Vamos imaginar primeiro que vocês criaram a sua assinatura digital. E aí, toda vez que você utiliza o seu token, seja o que for a sua assinatura digital, isso comprova que aquele documento é seu, foi criado por você. Qualquer documento ou transação baseado na identificação do usuário por senha
ou mesmo usando só a criptografia simétrica, permite o repúdio, pois se baseia num segredo compartilhado. Isso permite que o autor diga que o outro lado é que forjou em seu nome. Como a assinatura digital é gerada pela chave privada de posse e uso apenas do seu dono, ela garante o não repúdio. Então, como a chave privada, quando é chave pública, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar só no uso a nível público. Eu estou mandando mensagem do WhatsApp para vocês, no e-mail, estou mandando mensagem de e-mail para vocês. De repente, chega um e-mail dizendo que é uma coisa, uma mensagem que o Rildo nunca mandaria para vocês, pedindo dinheiro, alguma coisa desse tipo. Chega para vocês. Eu posso negar isso diante de juízo, dizer, não, eu fui hackeado. Beleza, você foi hackeado, e aí a gente aceita que aquilo ali tudo foi mentira. Vamos tentar descobrir quem te hackeou, e pronto, você está eximido desse crime. Mas, se você tem uma assinatura digital, isso não garante o não repúdio. Ou seja, é por esse motivo que a assinatura digital ela é tão segura, porque ela exige que você mantenha esse token em suas mãos. Se caso acontecer de você, fui roubado, levaram o meu token, você tem que ir à certificadora e eliminar o seu token. Eliminar aquela chave. Por quê? Porque isso você não vai poder negar tal coisa. Você não vai poder, se utilizou a minha assinatura para validar alguma coisa que foi contra a lei. É uma assinatura digital sua, é como se você estivesse lá. É por isso que esse tipo de documento ele é tão valioso e a gente tem que tomar muito cuidado. As chaves criptográficas não podem ser memorizadas, devendo ser gravadas digitalmente, mas devem também ser protegidas por criptografia. A solução mais usada é a escolha pelo usuário, dono da chave, de um código pessoal de acesso. Este código é transformado numa chave, que é então usada para encriptar as outras. Quando é necessário o acesso às suas chaves, o usuário deve fornecer o código que será convertido na chave de encriptação de suas chaves. Se a decriptação for legível, o programa sabe que o código está correto após alguns códigos errados. O programa deve destruir as chaves por segurança. O código não é uma senha, não está gravado em lugar nenhum e não é verificado por comparação. Isso quer dizer o seguinte, vamos pensar que você tem aquele token, um pendrivezinho que tem a sua assinatura digital. Sempre que você precisa assinar um documento, você coloca naquele computador o teu pendrive e aí você vai acessar a sua chave e assim assinar tal documento. Você vai poder assinar tal documento. Quando a gente pode ainda aumentar o nível de segurança colocando uma chave também, uma senha, nesse meu pendrive. Então, quer dizer, nesse meu token. Então, quando eu coloco no computador, eu tenho que ainda ir lá e digitar uma senha. Assim, se alguém roubar o meu token, se eu perder e alguém tentar utilizar o meu token, vai ter que ainda quebrar essa minha senha que vai estar lá no meu token. E se caso a pessoa errar várias vezes essa senha, o meu código, a minha assinatura será invalidada, vai ser destruída. Meios para registro e proteção das chaves privadas. Nível básico de segurança, arquivos de chaves. Chaves gravadas com arquivo encriptado e acesso por código usando a chave de encriptação. Esse é o nível básico de segurança. Eu tenho essas minhas chaves encriptadas. Ou seja, é o nível básico que a gente vê até em comunicadores. Um nível intermediário de segurança é utilizando o key pendrive ou, antigamente, o key disquete. Token com arquivo de chaves. O usuário deve possuir o pendrive e abri-lo com um código. Como eu falei, se você vai assinar um documento, você tem que estar com aquele token, aquele pendrivezinho para encaixar ali na máquina. Nível máximo de segurança, o smart card ou o token. Guarda as chaves e não pode ser copiado. Aí que está a grande diferença, já começa por aqui. Um key pendrive ou key disquete, ele pode ser copiado. A gente pode efetuar uma cópia. Ao efetuar uma cópia daquele pendrive para um segundo pendrive, ele vai ter as senhas, vai ter tudo aquilo para poder acessá-lo, mas ele pode ser copiado. Já o nível máximo, ele não deixa nem haver cópia, ele é único. O usuário deve possuir o dispositivo e abri-lo com um código. Portabilidade das chaves. Se as chaves são usadas sempre no mesmo micro, o arquivo é adequado para que as chaves sejam portáteis. O pendrive pode ser utilizado, mas não é conveniente. Tá? Dependendo, a gente decide. Vou utilizar um token. Vou utilizar somente em um computador. Isso depende do uso, depende do que você está fazendo.
O meio mais conveniente é o Smart Card. Além de ser mais seguro, pois não pode ser copiado, mas, no entanto, o acesso é utilizado, Smart Cards são ainda restritos devido aos custos envolvidos com alternativas que há o tal do mini CD, que possibilita a portabilidade das chaves com baixo custo de implementação. Pra vocês terem uma ideia, uma assinatura digital, você criar uma assinatura digital básica, utilizando um Smart Card, ela varia, assim, começa a valer a partir de 400, 500 reais. Hoje em dia está valendo uma assinatura digital. Ou seja, você ter a sua assinatura, essa que você escreve no papelzinho, ela de forma digital, através do uso do Smart Card, ela começaria a custar esse valor bem aí, a partir de esse simples cartãozinho, a partir de 400 reais. Tem diversos valores dependendo do nível de segurança, mas inicialmente a partir disso. Eu criar a minha chave através de um simples pendrive, lá numa certificadora, aí seria a partir mais ou menos dos 150 reais. Então depende do qual será o uso que você terá e como você quer utilizar aquilo ali no dia a dia. Se vocês tiverem no futuro se transformarem em algo como desenvolvedores para o governo, algo como servidores públicos, é bem provável que vocês terão que ter esse token, vocês serão obrigados a utilizar token na criação de seus projetos. Identificação biométrica garante uma identificação segura da pessoa sem necessidade de memorização de segredo. Só funciona localmente, assim não tem jeito. Então, ao invés de utilizar um pendrive, nada disso, o que vai estar criptografado é a sua digital. Então, ele obriga que você vá lá e coloque o dedinho. Remotamente tem de ser combinado com a criptografia para ser segura. O mais indicado é combinar com assinatura digital e certificado, substituindo apenas o código pessoal de acesso à chave privada. É a única tecnologia que impede o compartilhamento voluntário de chaves. Não tem como você arrancar seu dedo, né? Deixar o dedo ali com a secretária para ela passar aquele documento. O método mais acessível é com a impressão digital, o nosso chamado fingerprint. A gente vê que vários sistemas já utilizam isso. Por exemplo, cada um de vocês aí que já é votante, que vai votar nessa próxima eleição, vocês já devem ter se cadastrado a sua digital. Talvez na sua cidade, acredito que todos vão votar, né? Pouquíssimos lugares ainda que não tem a questão do fingerprint na eleição, mas você deve ter ido até o cartório e cadastrado a tua digital. Aqueles que não cadastraram ainda, não foram até o cartório para cadastrar, no dia que vão votar, lá será cadastrado a sua digital. Você vai comprovar que é você ali através da sua documentação, e é bem provável que lá vai ser cadastrado, para você gerar isso. A intenção, se a gente fala de eleição, a intenção é que no futuro a gente nem necessite mais, de modo algum, utilizar documento algum. Vocês têm uma ideia, quem vai votar esse ano e já tem cadastrado a digital, se chegar lá na hora ele esqueceu, não tem documento nenhum, mas tem os dedos, já está cadastrado, ele pode votar. Porque você já tem esse certificado, a sua assinatura. Bora entender um pouco sobre essa tal dessa criptografia, o que acontece. Código substitui uma palavra por outra ou uma palavra por um símbolo. É uma transformação de caractere por caractere ou bit a bit, sem levar em conta a estrutura linguística da mensagem, substituindo um por outro, transpondo a ordem dos símbolos. Como, por exemplo, eu pego a palavra faca e converto ela para essa numeração. Se vocês derem uma olhada assim básica, vocês percebem ali que a letrinha A ela é o número 1, o C é o 3, então ele é o terceiro item dentro do alfabeto. Então aí vocês já estão quebrando a senha, vocês já estão descriptografando, vocês já estão entendendo qual é a chave pública aí desse nosso código aí, dessa nossa cifra. A criptografia possui emprego nas mais diferentes áreas de atuação, mas em todas tem o mesmo significado: proteger informações consideradas especiais ou de qualidade sensível. Atualmente, criptografia é definida como a ciência que oculta e ou protege informações, escrita, eletrônica ou de comunicação. A criptoanálise tenta deduzir um texto claro e específico ou quebrar a chave utilizada. Ele vai tentar, a criptoanálise é justamente identificar a natureza daquele algoritmo,
talvez algumas características do texto, se é claro, pares de amostras de texto claro e texto cifrado, ou seja, a criptoanálise é identificar justamente qual é o tipo de criptografia utilizada ali para aquele aplicativo, aquele software. Criptoanálise não é simplesmente para tentar quebrar senhas, mas é para você decidir até mesmo, ela é feita para você decidir até mesmo qual tipo de chave, o tipo de criptografia que você vai utilizar para cada programa. Por exemplo, eu estou criando um site e vou colocar certificados protegendo meus clientes nesse site. Qual é o tipo de certificado que você vai utilizar? Tem que ser feita uma criptoanálise. Perceber qual o nível de segurança que você está pedindo para o seu site. O que você espera realmente de proteção dos seus dados ali naquele site. Aí a gente tem que tomar cuidado justamente do tipo de criptografia, pois existem diversos ataques. Um dos piores para quebra de senhas, a gente sabe que é o ataque por força bruta. Inclusive o ataque por força bruta vai ser muito falado e até um pouco demonstrado quando a gente estiver lá falando de redes. A gente chegar na disciplina de redes de computadores, a gente vai puxar esse assunto aí, a gente vai falar um pouco sobre os vários tipos de ataques e a gente vai perceber como é que funciona o ataque por força bruta ali na prática. Envolve a tentativa de usar cada chave possível até que uma proporcione uma tradução inteligível do texto cifrado para o texto claro. Na média, metade de todas as chaves possíveis precisam ser experimentadas para se conseguir o sucesso. A força bruta é basicamente o seguinte: imagine que você tem um cadeado e aí você tem várias chaves ali, você tem uma infinidade de chaves e aí você sai experimentando uma a uma para ver quem vai abrir o cadeado. É basicamente isso. Pode ter a sorte de na primeira pegar? Pode. Mas, como é dito aqui, normalmente, na média, metade de todas as chaves possíveis são usadas. Isso aqui funciona como? Imagina que no seu e-mail tem a sua chave, né? Ou seja, a sua senha. E eu vou tentar quebrar a sua senha. Como é que eu faço isso? Testando. Eu sei que a sua senha lá ela tem 6 dígitos, então eu vou sair testando tudo que tenha 6 dígitos até conseguir rompê-la. Ah, Rildo, você não vai conseguir não, você vai levar milhões de anos. Mas se eu fizer um algoritmo que faz essa tentativa, vocês conseguem já imaginar um algoritmo aí que faz essa tentativa? Ah, eu vou colocar, são 6 letrinhas? São 6 letrinhas, então primeira tentativa. Ah, tá aí, primeira tentativa. Deu erro? Aí vem para a próxima. Aí eu coloco aqui, próxima. Ah. Vai tentando aqui de uma a uma. Demora demais, não demora tanto assim quando a gente pensa que é um algoritmo que está fazendo essas comparações. Você consegue fazer um algoritmo que faz essa contabilidade desse jeito, vai trocando a última letrinha C, D e tal. Chegou na última ali, ele volta de novo fazendo comparação a comparação. Ah, consigo, ele vai levar um tempo para fazer todas essas comparações, vai fazer milhões de comparações. Talvez chegue uma hora ali que ele consiga romper o ataque. Por isso, agora que eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês já perceberam que toda vez que vocês vão fazer uma conta, uma senha, aí tem alguns sistemas que dizem assim: você é obrigado a usar números, letras e caracteres especiais? Chato isso, né? Não é só chato não, gente. É importante. Por quê? Se eu utilizar só letras, eu vou ter que comparar aí nessas 6, eu sei que a minha senha tem tamanho de 6 caracteres, então eu vou ter que só comparar os alfabetos. A pessoa só usou letras. E se a pessoa usou número? Eita, eu vou ter que comparar agora as letras e os diversos números. Aumentou a quantidade de possibilidades. E se a pessoa utilizou caracteres especiais, que são 255 pela tabela ASCII? Aumentou a quantidade. Então aí, se só com as 26 letrinhas já estava difícil, aumentou para os caracteres especiais, que são mais 255. E a quantidade de números. Então isso aumenta muito as possibilidades aí. Por isso que o nível de segurança aumenta quando a gente coloca uma senha segura, chamada senha segura, utilizando letras, números e caracteres especiais. Criptografia tradicional. Historicamente, os métodos tradicionais de criptografia são divididos em duas categorias: as cifras de substituição e as de transposição. A de substituição, cada letra ou grupo de letras é substituído por uma outra letra ou grupo de letras, de modo a criar um tal disfarce. Um exemplo disso é a cifra de César. Historicamente, César, aquele imperador romano, ele que gerou essa tal dessa cifra
chamada cifra de César, a Caesar Cipher, ela tinha justamente usado a substituição. Quando ele mandava uma mensagem para os seus coronéis nos exércitos, nos frontes de guerra, ele cifrava desse jeito. E só quem soubesse a chave conseguiria ler aquilo dali. Os inimigos não iam conseguir decodificar a sua mensagem. Então, de forma básica, vamos pensar o seguinte, considerando as 26 letras do alfabeto, tem aqui, neste método, A se torna D, se eu falei o seguinte, ó, A para D, 4. B se torna E, 4. O F, assim por diante, o C se torna F. Ou seja, é salto com 4. Vocês estão percebendo isso? Então, a chave para a solução desse meu problema aqui é, eu entrego uma mensagem para vocês, ninguém vai conseguir ler, e eu falo assim, a chave é um salto de 4. Salto de 4. Ou seja, sempre que você tiver uma letrinha, tá lá, a letrinha A, não é A letra A aqui, eu tenho que converter ela para o D. E assim você faz toda a conversão e descobre o que está escrito ali. Era assim que César fazia com as tais cifras de substituição. Cada letra, aqui no caso foi deslocada 3, a chave tem o mesmo tamanho que o texto claro. Substituição monoalfabética. Cada letra do texto simples, do alfabeto de 26 letras, seja mapeado para alguma outra letra. Ao invés de ser um simples salto, ele é mapeado, ou seja, o A aqui, ele vai valer Q nessa minha transposição. O B vai valer um W, o C vai valer um E. Ou seja, eu tenho que te entregar não somente algo como salto 3, salto 4, eu não entrego isso. Eu entrego justamente para vocês todo o alfabeto e sua transposição. Se você não tiver isso, você não consegue fazer a substituição monoalfabética. É bem mais difícil. Transposição. As cifras de transposição reordenam os símbolos, mas não os disfarçam. No exemplo, a cifra de transposição de colunas. A cifra se baseia numa chave que é uma palavra ou uma frase que não contém letras repetidas. Aqui no caso, vou usar o exemplo dessa palavra, megabuck. O objetivo da chave é numerar as colunas de modo que a coluna 1 fique abaixo da letra da chave, mais próxima do início do alfabeto e que assim por diante. Então, no caso aqui, o que eu faço? A palavra, a nossa palavra aqui, a nossa chave, é a palavrinha megabuck. E aí eu te entrego, o nosso espião entrega essa mensagem bem aqui. A pessoa vai entender essa mensagem. Para conseguir traduzir essa mensagem, ele vai pegar cada posição aqui no alfabeto. Ó. O A é o primeiro, então eu vou ler o que está nessa coluna. O B, segundo, vou pegar o que está nessa coluna. E assim eu vou decodificar isso para o texto real, o texto claro. Esse tipo, gente, de transposição foi muito utilizado durante a Guerra Fria. Os espiões alemães, espiões da Alemanha oriental, eles faziam justamente esse uso desse tipo de codificação e publicavam isso em textos, tipo em jornais. Assim as pessoas comuns leriam aquele texto, não entenderiam nem nada, mas o espião real, ele pegaria cada uma dessas letrinhas aí, ele tinha a chave e conseguiria retirar a mensagem real, a mensagem que estaria criptografada ali do espião. A assinatura eletrônica, então, vamos ver a diferença entre as duas, né? Falei que eletrônica e digital não é a mesma coisa, então, a assinatura eletrônica se refere a qualquer processo eletrônico que indica a aceitação de um contrato ou registro. Para isso, a assinatura eletrônica pode usar uma grande variedade de métodos comuns de autenticação eletrônica para verificar a identidade do signatário, como o caso do e-mail, o ID corporativo, proteção por senha ou PIN enviado para um telefone celular. Então, esse aqui, a assinatura eletrônica, é o que a gente vê normalmente. Utilizando aí, você vai, eu vou entrar no Facebook, eu vou entrar no Instagram, ele pede que eu possa utilizar a minha rede social do Facebook, então ele faz essas conexões desse jeito. É uma assinatura eletrônica. Já a assinatura digital é um tipo de assinatura eletrônica, é um tipo,
de assinatura eletrônica que usa o certificado digital. Ela não é simplesmente a assinatura eletrônica. Que assim, esse certificado digital de um provedor de serviço de confiança como uma autoridade de certificação para autenticar a identidade de um signatário. Os certificados digitais demonstram prova de assinatura vinculando o certificado digital associado a cada assinatura do documento usando criptografia. Para a obtenção dessa assinatura digital é necessário que vá na autoridade certificadora, como eu já falei. Inclusive eu dei o exemplo, Polícia Federal, Receita Federal, a CertSign, tem diversos que fazem isso. No mundo da criação de sites, uma unidade certificadora é o próprio Google. Existem os certificados distribuídos pelo próprio Google para você inserir dentro do seu site e aumentar com isso a visibilidade do teu site e assim a segurança também. Ele vai aumentar o nível de visibilidade e vai deixar com que o Google faça experimentos. Às vezes, eles vão ver isso no futuro, quando vocês estiverem criando seus sites, vendendo esse produto e principalmente ganhando dinheiro com a manutenção. Muitos acreditam que a gente ganha dinheiro criando o site e vendendo o site ali. Não, é a manutenção. Aquele cliente sempre retorna para você fazer a manutenção mensal, de vez em quando ali naquele site. As atualizações, principalmente atualizações de certificado. Imagina só, a empresa contrata você cria o site para ela, vai-se embora, eles não têm ninguém na área tecnológica, e aí o site deles começa a dar um alerta. Alerta, esse conteúdo não é protegido, não tem certificado. Quem que eles vão procurar? Você. E é por esse motivo que a gente tem que ter essa questão do contrato com os nossos clientes. É algo que vocês verão na aula de arquitetura, quando a professora estiver falando sobre a lei de venda de software. O site é visto também, ele faz parte das regras que estão dentro da lei de venda de software, da lei do software como um todo. Então, esse produto que você entrega, não é necessariamente porque eu entreguei um site para o meu cliente que eu sou obrigado a dar manutenção eterna. Existe uma quantidade de tempo ali, uma garantia. Isso vocês verão mais claramente na aula de arquitetura. E aí, justamente, essa pós-garantia, esse trabalho todo, você acaba mantendo um contrato com esse teu cliente e fazendo essa manutenção. No caso aqui, ele não saberia quais certificados utilizaria. E aí é justamente esse trabalho seu, como certificados do Google, certificados da própria Microsoft, utilização de certas linguagens, como por exemplo, dentro de um site seu, você está utilizando, você montou o teu site utilizando a tecnologia do Rails, Ruby, a linguagem Ruby on Rails, utilizando Rails. E aí, você pode utilizar isso e não precisar de certificado algum? Não, você vai lá, justamente no Rails, ele tem os próprios certificados para você demonstrar que aquela codificação é segura. E aí varia, se você for utilizar um framework como o WordPress, utilizar o Magento, que é outro também para criar sites, todos eles têm suas próprias certificações. Então, eu quero abrir os olhos de vocês para esse ponto, que futuramente, quando vocês estiverem criando tais sites, essas certificações são de extrema importância. Elas geram uma satisfação do seu cliente, não só a questão da segurança, mas uma satisfação, porque seu cliente não vai ter essa problemática quanto ao acesso do site, acesso de programa, acesso desses softwares. Então, esse certificado digital, esse conjunto de informações é introduzido em um documento denominado certificado digital, e é importante citar que o certificado digital funciona independentemente da assinatura digital, tá? São coisas diferentes. Certificado digital e assinatura digital não são a mesma coisa. Normalmente a pessoa, dependendo do uso, eu vou criar um software, um site, você pode necessitar dos dois ou somente um deles. Estou vendo ali que São Gonçalo está me fazendo uma pergunta. Vamos lá? Se um computador tiver antivírus, foi pago e o computador está cheio de vírus, o que pode ter acontecido? Gente, aí que está. E não tem necessariamente uma ligação aqui com a questão do certificado. Vamos dizer que o antivírus foi pago, tudo isso foi feito desse modo. Mas o que faz um vírus entrar na sua máquina, normalmente, é o usuário. Não adianta nada, você coloca o melhor antivírus, nem vou dizer nome, tá? Mas você coloca o melhor antivírus na sua máquina,
Aí chega alguém, vai lá, desliga o antivírus para fazer a instalação daquele joguinho craqueado. Ele foi lá e desativou. É como você contratar um segurança para o seu bar. Você criou um bar, tá ali atendendo à noite, aí contrata um segurança fortão para colocar lá na porta, lá todo armado. Chuck Norris está na porta do seu barzinho para lhe proteger. E aí, resultado, quando vai chegando uns certos amiguinhos, já chegando aquelas pessoas meio assim, sei lá, você vai e diz: Chuck, dá uma licencinha aí, vai ali tomar um cafezinho, volta daqui 20 minutos. É o que a gente faz com o antivírus. Se a pessoa foi lá e desativou o antivírus, se a pessoa foi lá e entrou, porque eu posso entrar em um site que é inseguro e é avisado, o antivírus aparece lá, não entre nesse site. Mas mesmo assim eu vou lá e entro. Então foi por conta e risco meu e eu acabei infectando a minha máquina. Gente, qualquer vírus, ele nada mais é do que um programa. Ele é um algoritmo, como esse que vocês estão fazendo aí nas aulas de quinta-feira. É só um algoritmo. E todo e qualquer algoritmo precisa que alguém instale ele, precisa que alguém execute ele. Ele não vem magicamente para você, tá bom? E aí mas o meu computador, só para resolver essa papo aí do vírus. Meu computador tá cheio de vírus e tinha um antivírus. O que eu faço? Pega a licençazinha do seu antivírus, você tem a numeração, tá lá bonitinho, faz aquela formatação completa no seu computador. Primeira coisa que você faz é instalar o antivírus, depois sai atualizando os drives da tua máquina, tá aí, tá redondinho, pronto. Aí você pode começar a utilizar. Ah, mas tinha arquivos que eu queria, que estavam antigamente. Todos esses arquivos, esse backup, você salvou dentro de um HD externo, alguma coisa desse tipo, tá ali salvo. Antes de voltar para a tua máquina, você vai fazer um escaneamento, pega esse teu antivírus, deixa ele atualizado, bombando, faz um scan geral em cima desse HD para matar tudo que está ali. E não tenha dó não. Ah, mas ele está dizendo que tem um vírus naquela foto, aquela foto que eu não gostaria de apagar. Apague. Não tenha dó. Se ele afirmou que aquilo dali é inseguro, mate. Acabe com aquilo. Não vai aceitar não. Ele está ali para te aconselhar, dizer que não é para fazer isso. Aí você vai lá e faz. Tudo bem? Seguindo aqui para o nosso certificado digital. Então, o certificado digital, tecnologia composta por um conjunto de informações referente a entidades para o qual o certificado foi emitido, como eu já disse. Algumas dessas informações de certificado são introduzidas no certificado digital para que seja feita a autentificação ao remetente, como consta no site do SERPRO. Vamos ver aqui. No certificado digital, ele tem que ter alguns itens certificados. Alguns itens como nome, endereço, a empresa solicitante, chave pública do solicitante, tem que estar ali. A validade do certificado, gente, não pense que eu coloquei um certificado aqui, ele é eterno. Não, ele tem que ser renovado o certificado. Até aquele que tu disse lá no começo, que eu poderia pagar até 400 conto, dependendo do que você está fazendo, gente, acaba sendo mais caro. Então, o meu site, se eu quiser colocar algum certificado do Google, esses aí são gratuitos, mas se você tiver algum certificado que você quer colocar para aumentar o nível de segurança e você pagou por aquela assinatura, até mesmo além do certificado digital, a assinatura, tem que ser renovado? Tem que ser renovado. Tudo isso tem que ser renovado. A Lagoinha está perguntando, professor, teria como obtermos acesso a todas as aulas do primeiro semestre para o caso da revisão? Se houver, me informa, por favor. Eu vou dizendo aí, a Lagoinha já tá pensando em verificar tudo isso, fazer uma revisão, antes de começar, até passar por aquela questão das provinhas. Eu vou fazer o seguinte, gente. Já que está pedido aí, eu vou criar um espaço. Lá no nosso site, o canal Educação, tem todas as aulas anteriores. Mas algumas aulas podem demorar um pouco mais para chegar até ali. Mas lá no canal Educação, se vocês olharem dentro da aba de aulas, vocês vão encontrar todo o material. Talvez tipo a aula de hoje leve um tempo a mais para chegar ali. Além disso, já que foi pedido aí, aulas de vídeo, por favor. Isso está tudo lá dentro do canal, gente. No site Canal Educação, vai lá na aba de aulas, tem as aulas ao vivo, as aulas que estão acontecendo agora, você pode assistir lá, e tem a questão das aulas anteriores, você pode pegar tudo lá. Tudo bem? Já os slides vocês encontram lá. Eu vou tentar criar aqui um espaço, já criei um espaço para codificação das nossas aulas de quinta-feira, eu vou criar um espaço também para a gente colocar esses nossos slides para deixar vocês mais atualizados. As aulas de vídeo não estão lá, pode deixar, tá reclamado comigo, eu vou lá, vou falar com quem coloca isso
as nossas aulas lá no ar, vou verificar isso, tudo bem? Para deixar isso bem atualizado. Eu vou estar de olho quanto a isso também. E aí, uma próxima aula, no próximo dia, é bem provável que esteja tudo lá. Terminando essa aula aqui, eu já vou atrás de resolver isso. Deixa comigo. Então, gente, está aqui o certificado digital. Ele pede o nome, endereço da empresa solicitante, chave pública. A validade dele tem que ser feita sempre a validade. Nome e endereço da autoridade certificadora. Eu fiz lá pela Polícia Federal, fiz pela Receita, fiz pela CertSign. Então, você tem que ter o nome também dessa certificadora. E a política de utilização, limite de transação, etc. Isso tudo vai estar ali apontado pela a questão do tipo de criptografia utilizada. Funcionamento do certificado digital. Na identificação digital, utilizar a técnica de criptografia, como a gente diz, utilizando a assimétrica ou, no caso, assimétrica. Normalmente, a gente utiliza a assimétrica. Tanto no nome do usuário, como em outras informações que identificam o usuário, são vinculadas através do par de chaves. Isso só funciona com o credenciamento eletrônico, quando instalado, no caso, no navegador web. A gente vê essa questão do identificador de certificado quando vocês acessam algo como o Home Bank. Vocês estão acessando um site de um banco, aparece lá no topozinho aquele credenciamento, aquele cadeadozinho. Falei um pouco sobre o token, isso aqui na aula passada, e falei um pouco mais sobre hoje, sobre esse token e o cartão inteligente. Vamos entender só um pouco mais sobre eles. Quando o certificado digital é gerado, ele precisa ser armazenado em um ambiente seguro. Esse ambiente seguro fica disponível em mídia criptográfica, que são o token e o cartão inteligente. O token, gente, nada mais é que algo bem próximo mesmo a um pequeno pendrive, onde a única função é ter ali o seu certificado ou a sua assinatura. O Smart Card, da mesma forma também, só que é um cartãozinho. Ele é um pouco mais seguro do que o token. Por quê? Porque o token está pronto, pela comodidade, de ser usado em qualquer USB. Já o Smart Card, ele tem que ter o leitor desse tipo de cartão. Então, ou seja, você tem certas máquinas para utilizar esse certo tipo de cartão. Assinatura eletrônica do gov.br. A assinatura eletrônica permite que você assine um documento em meio digital a partir da sua conta gov.br. A gente viu nos últimos tempos que os sites do governo eles estão unindo todos os serviços através, justamente por causa desse decreto aí, o 10.543, eles estão unindo todos esses serviços, como a nossa carteira de trabalho já falada hoje, FGTS, tudo isso estão unindo em um só certificado, que está lá dentro do gov.br. Ou seja, para fazer acesso à sua carteira digital, uso de FGTS, tudo isso de modo digital, você acaba criando ali, através do gov.br, a sua assinatura eletrônica, que acaba valendo para todos esses serviços. Bora ver aqui algumas atividades aqui rapidona, para a gente ver se a gente está entendendo realmente o que é a assinatura digital e o que é o certificado. Uma assinatura digital é um mecanismo de autenticação que permite ao criador de uma mensagem anexar um código que funcione com uma assinatura. Sobre assinaturas digitais, então ele quer saber assinaturas digitais aqui, qual das alternativas que está falando a realidade. Vamos dar logo a nossa questão, está no finalzinho da nossa aula, e ver o que está errado aqui em cada uma delas. A letra A diz, se o usuário B se comunicou com o usuário A no passado, então o A pode usar a assinatura digital de B e forjar. Não pode. O certificado ele tenta prender justamente isso. Está errado. A letra B. São propriedades intrínsecas das assinaturas digitais ter o autor, data e hora da assinatura. Como eu acabei de falar agora há pouco, tem que ter esses tipos de dados dentro da assinatura digital. A C está errada porque diz, é ideal que as assinaturas digitais sejam de difícil criação. Já errou por aí. Ela não é difícil criação. Tem que ser criada através de uma certificadora. E armazenamento em disco, de forma a melhorar a segurança da comunicação. D. Uma forma de validar uma assinatura digital é por meio da autenticação mútua, em que é utilizado um centro de distribuição de chaves para os casos em que apenas o usuário remetente esteja conectado. Não existe nada disso de centro de distribuição de chaves, gente. Então é necessário justamente a conexão entre os dois itens, e se a chave já foi criada anteriormente.
Em relação às diretrizes para a presunção de autenticação de documentos arquivísticos digitais, assinale a incorreta. A alternativa incorreta é justamente a letra A, falando sobre essas diretrizes de autenticação de documentos. A autenticação é a qualidade de um documento ser verdadeiro, ou seja, ser exatamente aquele que foi produzido. Não necessariamente. A gente diz que a autenticação ela faz parte, um dos fundamentos, e não necessariamente que ela faz parte da qualidade e ela dita que é verdadeiro. Ela só comprova a autenticidade de um documento e outro, mas não diz que aquele documento está como verdadeiro. Letra B, as outras são corretas, né? Ao longo prazo, a assinatura digital não garante a autenticidade do documento, ou seja, tem um tempo também máximo para autenticar, ou seja, a validade da assinatura. Letra C, a assinatura digital é o resultado de um cálculo matemático, a nossa hash, que envolve a cadeia de bits do documento e a chave de assinatura digital. Perfeito. Um sistema informatizado tem que ser confiável e deve incluir trilhas de auditoria e controle de acesso de usuários para garantir a integridade. Resumindo, tem que ter integridade, um dos fundamentos da segurança. Atividade de reconhecimento em meio eletrônico inserido por autoridade que se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única, exclusiva e intransferível entre uma chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. Ele está dando aí o conceito, gente, justamente de certificado digital. É tudo que a gente falou hoje, nada a ver com esses outros, normalização, formatação, nada a ver com esses outros itens. Certificados digitais podem ser utilizados em um processo de comunicação segura. Esses certificados são expedidos e assinaturas por meio de um terceiro confiável, a autoridade certificadora, o qual confirma a identidade do usuário ou host. O esquema de certificados digitais fornece um conjunto de dados confiável que atesta a associação de uma chave pública ao usuário. É justamente tudo que eu expliquei hoje de como o caso do WhatsApp ele faz essa conexão. Letra B, dispensa o conhecimento de certificado, errado. Letra C, dispensa formatos padronizados para o certificado, não, tem que ter uma padronização até mesmo na criptografia. Impede a revogação de certificados digitais, errado, não impede a revogação. E letra E, substitui a criptografia de dados. Ele não substitui a criptografia de dados, ele usa essa criptografia. Em relação ao certificado digital, analise as assertivas abaixo. O usuário dos certificados digitais deve confiar na autoridade certificadora. Os certificados digitais não possuem período de validade, podendo ser utilizados por tempo indeterminado. Esse aqui é falso. A assinatura digital é uma combinação de chave pública com a função de resumo hash do conhecimento a ser assinado. E assim, é correto afirmar, a gente vê que entre elas é correto. Opa, gente, vamos ver o que é isso aqui. Eu disse que está incorreto. Os certificados digitais não possuem período de validade. Realmente, não é que elas possuem um período de validade. Eles podem ser invalidados por um período, mas eles não possuem. É só a gente renovando ele de forma indefinida. É a última aqui que está errada. A assinatura digital é uma combinação de chave pública com a função de resumo do hash. Exatamente. Falamos tanto hoje de criptografia, falamos tanto dessa questão e disse até no uso daquela criptografia do tipo de transposição utilizada por espiões. E aí eu deixo essa dica para vocês. Ponte dos Espiões, quem não assistiu ainda esse filme aí, é muito bom, tá? É muito legal. E aí é o ponto que explica bem dessa questão da criptografia, como os tais espiões utilizavam. A gente vai ver que na história, mensagens que esses espiões se utilizavam ali na antiga Alemanha, a Alemanha partida ali, a Alemanha comunista, eles utilizavam muito a criptografia em jornais dentro do próprio Estados Unidos. Eles colocavam lá, dentro do jornal, informações, ou seja, mandavam informações ali para os correspondentes dele, tudo utilizando criptografia. Então é bem interessante, principalmente no comecinho do filme, vocês já veem como é que o espião utiliza-se da tal criptografia de transposição. Turminha, só para encerrar aqui, deixando sempre esse aviso que esse assunto, falar sobre segurança de informação, vai ser utilizado muito durante todo o nosso curso, porque prezar pela segurança
tem que ser uma das principais motivações dentro do nosso trabalho, dentro das nossas regras de criação de software, site, seja o que for, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais hoje pela manhã e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!